Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com o Dr. Arthur Dzick, que é médico, ginecologista, diretor científico da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Tudo bom? Tudo bem. É um prazer ter você aqui para falar de um tema que está muito em voga, porque na verdade, nessa última novela... Na penúltima. É verdade. Fala-se muito, né, de fertilização in vitro, de reprodução assistida, e eu acho que isso é um tema sempre atual, não é verdade? Claro. Realmente, não só na novela, mas segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, de 15% a 20% dos casais têm dificuldade para engravidar. Olha, o que soma só mais ou menos 100 milhões de casais com dificuldade de engravidar no mundo. É muita coisa, não? Esse é número 1. E número 2 é o novo conceito de família, né, que é um grande avanço que a gente teve, inclusive pela Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. O novo Código de Éticas, que foi reformulado agora em 2013, em maio de 2013, dando o direito a casais homoafetivos a terem filhos sem nenhum tipo de problema ético. Agora, então é um avanço da medicina reprodutiva. Mas quais são as causas, né, da infertilidade conjugal? A gente divide em 3 grupos. 40% são causas masculinas, 40% são causas femininas e 20% a intersecção dos 2 grupos. Agora, a gente sabe que cada vez mais as mulheres e os homens estão retardando tanto a saída da casa paterna, não é? Como casamento e filhos. Isso é um agravante? É um tremendo agravante, né? Talvez o conceito da mulher moderna, né, é exatamente isso. A mulher hoje em dia tem que estudar, trabalhar, fazer uma pós-graduação, e isso vai retardando muito o desejo reprodutivo. O período ideal para uma mulher ter filhos é dos 20 aos 30. E a gente sabe que existe uma queda importante da reserva ovariana a partir dos 35 anos de idade para a mulher e a partir dos 45, 50 anos também para o homem. Então aí fica mais difícil mesmo, hein? Porque hoje uma mulher antes dos 30 muitas vezes nem pensa nisso. Temos uma opção que não é bem uma opção, mas também trata-se de um avanço da reprodução assistida. Aquelas mulheres que não têm plano nenhum de ter filhos até os 35 anos, poder vitrificar, poder congelar os óvulos. Sim, mas isso ainda é uma possibilidade que é muito onerosa, não é? Depende, né? O preço das coisas é uma coisa meio relativa, né? Quanto custa um filho? Não, eu sei, mas eu digo, para a população comum, vamos dizer assim, não sai caro isso? Não, sem dúvida nenhuma. Temos poucos serviços de reprodução humana gratuitos, e entre eles o Hospital Pérola Baiton em São Paulo. Somos 200 clínicas no Brasil, né? E temos em torno de 10 a 15 serviços de reprodução humana públicos, né? E que esse tipo de tema pode ser... o congelamento social dos óvulos, não. É feito o congelamento de óvulos quando a mulher tem algum tipo de câncer e que precisa fazer quimio e radioterapia. Tá. De 10 a 15% das mulheres com câncer de mama têm menos de 40 anos. Então isso dá um universo de 50 mil novos casos de câncer de mama por ano no Brasil, de 7 mil a 10 mil mulheres por ano tem câncer de mama com menos de 40 anos. Nossa. Então, para esse grupo de paciente, o Hospital Pérola Baiton oferece gratuitamente o congelamento de óvulos. Agora, quais são os principais tratamentos para infertilidade?
nós dividimos entre alta e baixa complexidade. Tá. A baixa complexidade, estamos falando do coito programado e ou da inseminação intrauterina. O que é isso, coito programado? É quando a gente induz ovulação, demora mais ou menos 2 semanas, a gente monitora o crescimento dos folículos pela ultrassonografia pélvica transvaginal e no período fértil colocamos os espermatozoides móveis dentro do útero, passando essa barreira do muco cervical. Então, isso estamos falando da inseminação intrauterina, que tem uma taxa de sucesso de 15% a 20%. Nós realizamos, num ótimo de até 3 tentativas, de 35% a 40% das mulheres engravidam com a baixa complexidade. A outra alternativa é a alta complexidade, que é a fertilização com ou sem micromanipulação. O que é isso? Que é quando coletamos os óvulos, as mulheres, então, se faz uma indução da ovulação. Eu trouxe uns esqueminhas que podem ser vistos, né? No sentido de que faz-se uma sedação, colhe-se os óvulos, fertiliza-se os óvulos no laboratório e depois de 2 a 5 dias se transfere um número determinado de embriões para dentro do útero. Aí dando uma taxa de sucesso superior à baixa complexidade, que varia muito com a idade, mas mulheres com menos de 35 anos, em torno de 40% a 50%. E mulheres acima de 40 anos, essa taxa cai para menos de 15%. Nossa. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, queria que você falasse um pouquinho o que é acúmulo de função e como é que isso pode ser pago. Olha, o acúmulo de função, Mônica, é um adicional na remuneração do trabalhador, né, o funcionário do condomínio. Ele corresponde a 20% do salário desse trabalhador. Quando é que você pode ou deve pagar esse acúmulo de função, esse adicional? Na verdade, quando você contrata o trabalhador, na função que está estipulada lá, faxineiro, porteiro, zelador, as pessoas não prestam atenção que você pode, no contrato, estipular quais serão as tarefas a serem desempenhadas, o contrato escrito. Muitas vezes é verbalizado só e não coloca no escrito. Aí o que acontece? Quando você só verbaliza, fica vinculado às funções previstas na convenção coletiva de trabalho, que são muito poucas, 4 ou 5 de cada uma das funções. Tudo aquilo que ele fizer além daquilo que está previsto ali na convenção ou no contrato escrito é caracterizado como acúmulo de função, mas esse acúmulo é só entre as funções dessa categoria. Então eu não posso, por exemplo, contratar para ser porteiro uma pessoa e exigir, pagando para ele um acúmulo de função, para que ele faça a manutenção de hidráulica ou seja pintor. Isso aí foge da categoria. Então, por exemplo, não é possível contratar esse funcionário e não pagar o adicional. Tem que pagar o adicional. Mas para fazer funções fora da categoria é uma outra situação. Não é o acúmulo de função que resolve. Eu teria que fazer até um contrato civil. Olha, você vai fazer manutenção de hidráulica, porque vamos supor que eu contrato um encanador que também seja porteiro. Tá. Nesse caso específico, não dá para fazer acúmulo de função. Por quê? Porque encanador não é parte da categoria profissional de condomínios. Entendi. Então tem que tomar esse cuidado. Muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem, Mônica. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O SICOM há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. SICOM, a mão amiga no momento certo.
Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.